Não é de hoje que a comunidade Five Nights at Freddy's debate muito sobre um determinado assunto. Eu não sei como um não foi até a casa do outro para trocar porrada, e eu espero profundamente que depois desse vídeo eu não seja um alvo desses caras. E o motivo desse debate tão recorrente são os animatronics que aparecem pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2. Claramente eu estou falando dos famosos toys. Amados por uns e odiados por outros, os toys são o grande motivo de uma grande discussão entre os teoristas e fãs sobre o ponto-chave de toda a lore do jogo, as almas. Sabemos que a história de Five Nights at Freddy's corre em volta dos assassinatos cometidos pelo William Afton, ou melhor dizendo, sobre as almas remanescentes e a agonia que esses acontecimentos trágicos deixam para assombrar lugares, objetos ou nesse caso, animatronics. E esse é o tema desse vídeo. Os 3 animatronics da linha Toy de Five Nights at Freddy's 2 são assombrados por alma? Bem, esse vídeo é a chave de ouro que vai terminar com essa dúvida, pois eu pesquisei bastante e vou colocar as cartas na mesa e iremos chegar a um consenso. Bem, eu recentemente postei 2 shorts falando sobre a minha ideia sobre esse assunto. Neles eu apresento a ideia de que os toys não têm alma, mas são assombrados pelos remanescentes, ou no caso a agonia das vítimas. Isso porque em FNAF existem 2 caminhos para objetos e coisas que presenciaram acontecimentos trágicos, ou serem assombrados ou serem possuídos de alguma forma, que no caso de FNAF aconteceu porque o William Afton matou as crianças e colocou os seus corpos nos animatronics, assim fazendo que as almas fiquem presas neles. Mas com essas evidências que eu encontrei, eu posso lhe assegurar que os toys têm sim alma. Bem, no FNAF 2 temos 2 minigames que deixam pistas que dão mais certeza a isso. No minigame Chica's Party, nós controlamos a Toy Chica e explorando um pouco encontramos 5 cupcakes com uma coloração cinza e triste, representando as almas que foram mortas, mas nesse caso específico nós podemos assegurar que não são as mesmas dos animatronics originais. Uma das almas nos segue, sem parar, ou seja, a alma segue a Toy Chica a todo momento, sendo essa uma forte evidência de que não só a Toy Chica como os outros animatronics têm alma. Temos 5 almas e 5 toys, considerando claro o Balloon Boy como toy. Mas o que me deixa mais ressabiado e assustado é o fato de que se o Balloon Boy tiver uma alma, o que o William Afton teve que fazer para colocar o corpo da criança dentro dele? Bem, é melhor não entrar em detalhes. Antes de apresentar o próximo indício, tenha em mente que os animatronics possuídos têm características específicas que podem ser percebidas durante a gameplay, como olhos vazios, comportamentos esquisitos ou fora da programação normal que o animatronic deveria seguir. E nesse caso, o principal diferencial deles é os olhos. Muitas culturas espalhadas pelo mundo dizem que os olhos são reflexo da alma, o que diz muito nesse caso, não é? Além de que, quando o Toy Bonnie começa a vir para sua frente quando você usa a máscara, ele faz uma expressão profunda. Claro que grande parte é porque ele estava fazendo um processo de reconhecimento facial. Porém, é notável que a pupila dilatada não é algo comum em animatronics puros, ou seja, animatronics não são assombrados. Outra coisa que muita gente tem dúvida é o porquê da Toy Chica aparecer sem o bico depois de sair do palco. E uma hipótese que faz sentido é de que ela tira o bico para poder assustar o guarda noturno, fazendo com que ele não consiga usar a máscara a tempo ou demonstre nervosismo, facilitando o ataque. E esse ato seria proveniente da alma do animatronic, que não só nos mata por conta da programação do animatronic que atrapalha o seu controle. Uma das provas que dão mais ênfase a essa teoria é o minigame Save Them. Nesse caso, nós controlamos o Freddy, no caso o Freddy original. Nesse minigame temos que seguir a Puppet pela pizzaria, mas se desviarmos do caminho, conseguimos achar 5 almas perdidas e tristes no restaurante de 1987. E como eu sei disso, é simples. No minigame é mostrado o palco do FNAF 2 junto com os 3 principais toys. E meus amigos, lá tem sangue, e muito sangue, além de ter a Mangle e ser bem similar ao restaurante em si. Essas almas realmente estão nos toys, isso porque no minigame do Foxy é mostrado para nós a morte das 5 crianças que são as almas dos animatronics do FNAF 1. No palco dos toys temos uma poça de sangue, assim como uma alma, inferindo a morte de uma criança naquele local. E como a poça de sangue estava devidamente afastada do palco, nós já sabemos como a criança foi de vez. E as evidências não acabam por aí, porque a seguinte prova que irei apresentar praticamente confirma que os toys têm alma. E pasmem, o próprio Scott Calton postou isso. Estou falando de um pôster de um merchandise publicado recentemente. Nele podemos ver o Toy Freddy e dentro do buchinho dele temos o osso de criança.
muito osso de criança, caveira, tudo. Outra coisa bastante intrigante que eu descobri é que o Funny Guy mentiu sobre os toys estarem com defeito no sistema, pois ele fala isso nos 2 primeiros FNAFs, e no livro The Ultimate Guide temos um trecho dizendo que o Funny Guy mentiu pra nós nas 2 vezes, provavelmente para não assustar o guarda e ele querer sair da pizzaria contando para todo mundo que os animatronics da Freddy's eram perigosos. Em Five Nights at Freddy's Security Breach, nós somos introduzidos a um novo personagem chamado Blob. O Blob é um amontoado de almas que se fundiram com o objetivo em comum de se vingar do Winnie Afton. E no Blob podemos ver algumas máscaras de animatronics com olhos brilhantes, evidenciando a alma que reside naquele corpo. Logo temos mais uma confirmação. Outra prova muito interessante é que no FNAF 2 podemos ter telas de mortes raras, que nos mostram os animatronics possuídos, todos com olhos escuros, e o Toy Bonnie está em uma dessas telas raras. Parece que finalmente consegui mostrar a vocês, espero que finalmente consigam compreender que eles têm alma. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.